A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Eu sou o pastor Samuel Santos, este é o canal Universo Cristão em Foco. Estamos aqui para darmos início a uma nova série de mensagens sobre o seguinte tema geral: crescimento espiritual sadio e equilibrado. E neste primeiro vídeo queremos falar especificamente sobre a importância de conciliarmos a oração juntamente com a leitura e estudo da Santa Palavra de Deus. Para isso nós iremos ler um texto aqui das Sagradas Escrituras que está na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 18, que diz o seguinte: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez eu vou ler este texto que é bastante conhecido. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que é importante falarmos sobre este assunto, da vida de oração juntamente com a vida de estudo da Palavra de Deus? Exatamente por causa da importância de termos uma vida espiritual sadia e equilibrada, porque na nossa vida espiritual nós não podemos priorizar certas áreas e desprezar outras. O nosso crescimento espiritual precisa ser integral, precisa ser pleno, precisa envolver não só a parte intelectual, por exemplo, como também a parte prática, a parte chamada devocional, Por isso que o apóstolo Pedro ele recomenda que se cresça tanto na graça como no conhecimento do Senhor Jesus Cristo e vice-versa, no conhecimento e na graça. Ele não diz cresça apenas no conhecimento de Jesus, naquilo que Jesus é de acordo com as Sagradas Escrituras, naquilo que Jesus fez, que está revelado nas Sagradas Escrituras. Não, ele diz cresça também na graça do Senhor Jesus Cristo, na intimidade com Ele, na vida de comunhão profunda com Ele. E é aí onde entra a questão da oração. O apóstolo Pedro também não diz cresça na oração, na graça, na vida de oração, na vida devocional, e despreze o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nem uma coisa nem outra. O ensino apostólico é um ensino sadio, é um ensino equilibrado. E com muito pesar eu posso dizer com conhecimento de causa, aqui não é teoria, aqui é baseado na experiência de vida, tanto vida cristã como vida ministerial, São 41 anos, de evangelho. Já passei por 6 cidades como seminarista, pastor e missionário aqui no Nordeste brasileiro, e com muita tristeza nós vemos, esta anomalia espiritual na vida de muitos cristãos, a vida de muitas pessoas que estão nas igrejas, uns se dedicando demais à questão da leitura e do estudo da Bíblia Sagrada, desprezando a oração e vivendo vidas áridas espiritualmente, vidas secas. Geralmente são pessoas muito críticas, porque não aceitam qualquer tipo de ensinamento, de pregação, de doutrina. Mas a vida espiritual é infrutífera porque não tem a graça, não tem a unção de Deus na sua vida, não, E inclusive, são pessoas, por um lado, firmes na fé, pelo menos do ponto de vista doutrinário, mas por outro lado são pessoas que têm uma vida de devoção, bem aquém. Podemos dizer que são pessoas doentes espiritualmente, pessoas que não oram e não gostam de orar. Acho que a oração não tem importância, não tem lugar na vida cristã, Quando na própria Bíblia a gente vê os grandes servos e servas de Deus que se dedicavam a essas duas questões, meditavam na lei do Senhor dia e noite, mas também oravam, A Bíblia mesma diz, que devemos meditar nela, mas também diz que devemos orar sem cessar. Diz que devemos orar sem cessar e também diz que devemos meditar nela
dia e noite. Então, é as duas coisas caminhando juntas. O próprio Senhor Jesus Cristo, que é o modelo para todos nós, ele tanto crescia na graça como no conhecimento, né? Isso como homem, porque como diz, ele não precisava crescer, mas como homem é dito que ele crescia em ambos os aspectos. É por isso que o apóstolo Pedro, que viveu pessoalmente com o Senhor Jesus Cristo, ele diz que nós também devemos crescer em ambos os aspectos, na graça e no conhecimento. Se a gente cresce, por exemplo, só na vida de oração, a gente vai se tornar como muitos fanáticos, né? Místicos, além da conta, né? Sem nenhuma firmeza espiritual, levados por qualquer vento de doutrina, presa fácil dos falsos profetas, das seitas e heresias, que é o que mais tem hoje em dia, né? Então é importante frisarmos desde já este ponto. Não só na Bíblia, mas na história da igreja a gente vê pessoas que se destacaram nas duas áreas, como George Miller, um pastor conhecedor das Sagradas Escrituras, leu a Bíblia mais de 200 vezes, 50 de joelhos, né? E a vida de oração dele era bastante destacada, né? E grandes experiências que ele homem teve com Deus, né? Porque ele uniu as duas coisas. Susana Wesley, mãe do grande avivalista John Wesley, fazia igualmente, né? Se sentava com seus filhos para catequizá-los, ensinar a Bíblia Sagrada, mas tinha momento de orações com cada um deles separadamente. Então é aí que a gente vê a grande diferença, né? Quando a gente cresce utilizando esses dois meios de graça, porque tanto a Bíblia Sagrada como a oração são meios de graça, são meios que Deus nos deu para crescer na nossa vida espiritual. Então quando a gente faz uso desses dois meios, nós temos um crescimento sadio e equilibrado. Mas quando nós não fazemos, ou fazemos somente uma dessas duas coisas, nós vamos ter deficiência na nossa vida espiritual. Certa vez alguém chegou para um pastor e perguntou o que era mais importante, a oração ou a leitura, né, da Bíblia Sagrada. E o pastor, antes de responder, ele fez a seguinte pergunta: o que é mais importante para o pássaro, a asa da direita ou a asa da esquerda? E a resposta óbvia foi, né, as duas asas, porque para ele voar de forma equilibrada e ter segurança, ele precisa das duas asas, né, da direita e da esquerda. Aí ele respondeu: assim é na vida espiritual, a gente precisa de duas asas, oração e estudo da Santa Palavra de Deus. Caso contrário, a gente pode até decolar, pode até alçar voo, mas lá na frente a gente cai e o tombo é grande. Eu mesmo posso dizer isto por experiência própria, porque é algo que eu cheguei a contemplar, né? Aconselhei pessoas nesta área, as pessoas não levaram em consideração e viviam de uma forma anormal, né? Espiritualmente falando, sempre mostrando deficiências e enfermidades, né, na sua vida cristã. Vamos fazer um outro vídeo, né, dando sequência a este tópico. Vamos falar sobre erudição e piedade. Vamos mostrar exemplos de grandes homens da história da igreja que juntaram esses dois aspectos, né? E nós queremos contar com a sua participação. Fique conosco, assine o canal, divulgue os vídeos, né? E vamos juntos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo.